Jesus é mestre, Jesus é Senhor, Jesus é o Rabi. Discípulo é aquele que está apto a aprender, apto a imitar, apto a transmitir o ensinamento do mestre. E a lei, ela é a norma, é a regra, é o cânon de medir, é um meio pelo qual o discípulo avalia o seu comportamento, avalia a sua vida, avalia o seu ensino. Essa nossa terceira aula desse trimestre vai abordar esses 3 temas principais que estão dentro do Sermão do Monte. Eu me chamo Josué, seja bem-vindo ao meu canal. Se esse conteúdo for útil para você, nos ajuda compartilhando, comentando e deixando o seu comentário. São os 3 C, né? Comenta, curte e compartilha. Vamos lá então, sem delongas, a nossa aula, o tema já foi abordado, Jesus, o discípulo e a lei, segundo trimestre de 2022. O texto áureo está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de número 20, que diz: Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, a nossa aula vai ser estruturada dentro dessa temática, uma justiça que excede a justiça dos escribas e fariseus. Logo, se faz necessário olhar, entender como que se comportavam essa classe religiosa dos dias de Jesus, que eram os fariseus, quais as implicações que a lei tinha para eles e tem para nós hoje. Será que a lei é má? Será que nós não devemos observar nem obedecer aos mandamentos prescritos no Antigo Testamento? Qual que é a diferença entre lei e graça? Esse é o tema da nossa aula de hoje. A verdade prática vai nos dizer que os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça, baseada na nova aliança em Cristo, nasce no interior do crente e reflete no exterior da vida. Aqui nós já podemos ver uma diferença entre a lei do Antigo Testamento e a nova lei, se é que podemos chamar assim, a lei da graça, que é uma lei que nasce de dentro para fora. Se no Antigo Testamento e o entendimento, a tradição judaica buscava aperfeiçoar-se internamente pela prática externa, e isso se tornava algo impossível, na nova aliança é invertido essa ordem. Primeiro, a transformação interna, a regeneração, a santificação do homem interior vai refletir nos seus atos, no seu comportamento exterior. O texto da nossa leitura bíblica em classe está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17 ao 20, e nos diz assim: Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Pois em verdade vos digo, antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra ou um só traço, algumas traduções pode estar escrito um tio, da lei, até que tudo se cumpra. Quem, portanto, desobedecer a um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino do céu. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino do céu. Pois eu vos digo que, se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Como já mencionamos, nessa lição nós estudaremos a respeito da relação de Jesus com a lei e o que ele deseja dos seus discípulos. Nós podemos ver que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei. Nós não podemos ser salvos pelo cumprimento da lei, porque nós não conseguimos cumprir a lei. Logo, nós não podemos ser salvos por obras. O único digno de alcançar a salvação por meio de obras é o Cristo, o nosso Senhor. Ele, por meio de sua obra, nos resgatou e nos faz aptos a sermos salvos. Portanto, somos salvos não por nossas obras, mas pelas obras de Cristo. Ele cumpriu plenamente a lei, ele cumpriu na íntegra. E pela justiça dele é que nós somos salvos. No Sermão do Monte podemos perceber com clareza que nosso Senhor não destruiu a lei, nem o ensino dos profetas, que é todo o Antigo Testamento, mas os cumpriu e os aperfeiçoou. Assim como seus seguidores, a nossa justiça deve transcender, portanto, a justiça dos escribas e fariseus. A nossa aula ela começa com uma definição do que seria a lei e enfatizando que Jesus cumpriu a lei é o primeiro tópico, é o primeiro tema central. Jesus cumpriu toda a lei. O primeiro subtópico vai falar de um compromisso com o passado. Quando Jesus cumpre a lei, ele está evidenciando e qualificando o passado. Quando olhamos para Jesus enfatizando
endossando os ensinos dos profetas e, em alguns momentos, os escritores do Novo Testamento diz para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, evidencia o cumprimento dessa profecia nos atos de Jesus. Isso mostra que Jesus não ignorou o passado. Assim, aprendemos com Jesus que não é possível construir um bom futuro se não preservarmos as coisas boas que os nossos antepassados nos legaram. A execução da lei é algo importante a se olhar aqui. Nós olhamos para Jesus e nós vamos ver a ética de Jesus nas lições passadas, quando nós falamos sobre as beatitudes e a questão de ser sal da terra e luz do mundo. Em nada, essa lei de Jesus, essa ética de Jesus, se podemos falar assim, ela é menos rígida que os imperativos da lei mosaica. Por exemplo, nós ainda vamos ver em lições posteriores, mas do versículo 21 ao 26 ainda do capítulo 5, Jesus fala, olha, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás? Mas eu vos digo que se você olhar com intenção má no seu coração para uma mulher, já cometeu adultério com ela. Então, de certa forma, o nível é aumentado, o compromisso se estreita ainda mais e a responsabilidade é grande, é alta, no que diz respeito àqueles que foram regenerados, que são os discípulos de Jesus. Diziam os mestres judeus que a obediência à lei já era em si uma forma de abolição da mesma. Tem um texto de Deuteronômio 27, 26 que diz assim: maldito todo aquele que não confirmar as palavras dessa lei para as cumprir, e todo o povo dirá amém, assim seja. Então quem a cogitar não cumprir a lei já era considerado como se fosse alguém maldito. Pois ao proceder dessa maneira, o transgressor também negava a autoridade dela. Ao não atentar-se para o cumprimento da lei, já estava ignorando a autoridade que essa lei tinha como palavra de Deus. Ignorar a palavra era o mesmo que ignorar o próprio Deus, o preceito que veio de Deus. Essa arrogante insurreição contra a lei, por ocasião aos pecados individuais, garantia, por exemplo, a expulsão social e espiritual do seio da comunidade judaica. Jesus se opunha não à lei, mas à sua interpretação legítima, interpretação essa que salientava mais a adoção ou o emprego de regras e normas do que propriamente o caráter. O que Jesus vai condenar não é o cumprimento da lei, não é a lei em si, mas a intenção com que alguém buscava obedecer esses preceitos. Gerava um orgulho e, no final das contas, era uma morte espiritual, porque a pessoa não vivia verdadeiramente uma vida santa baseada no cumprimento da lei, mas arraigava-se no coração da pessoa um orgulho que se julgava ser melhor do que os outros e acabavam tropeçando, como diz Tiago mais lá na frente, acabavam tropeçando na própria lei. A fim de cumprir preceitos e regras humanas, alguns fariseus acabavam ignorando o cuidado dos pais. Falavam que era oferta de Corban. Oferta de Corban era uma oferta que você jurava pelo templo e você ignorava o cuidado com os pais com a desculpa de que estava fazendo algo sagrado. E, de certa forma, isso era um preceito religioso que acabava quebrando outro preceito, que era o de honrar o pai e a mãe. Jesus vai censurar, inclusive, os fariseus por causa disso. Tem um outro episódio que Jesus os censura porque eles davam a oferta do endro, do cominho, do coentro e outras ofertas, mas negligenciavam a misericórdia. Portanto, Jesus relembra a profecia do profeta que dizia: aprendei o que significa misericórdia, quero e não sacrifício. É isso que Jesus vai repreender, esse orgulho por cumprir o mandamento, que ignorava o caráter santo, o caráter verdadeiro. Jesus parecia desafiar a lei não apenas com a sua autoridade, mas com suas ações. A autoridade de Jesus, ela vinha do Pai. Jesus, por exemplo, curava pessoas nos sábados, não fazia conta das tradições dos fariseus. Isso não quer dizer que ele não honrava a palavra, de maneira nenhuma. Ele estava dando a interpretação correta do que a palavra de Deus queria dizer. Por isso, confrontava aqueles que estavam tanto tempo presos numa religiosidade que não se tornavam flexíveis ao ensinamento do próprio Deus, da palavra encarnada que era o Cristo. Ou seja, eles estavam engessados em sua religiosidade e não se abriam
para a verdade revelada pelo próprio Deus, que conforme o escritor de Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 3, vai nos falar que havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos últimos dias falou-nos por intermédio do seu Filho amado, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por meio de quem também fez todas as coisas, que sustenta pelo poder da sua palavra ou por sua palavra poderosa. Ou seja, essa revelação progressiva, ela aumenta com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O segundo subtópico vai nos falar que Jesus não veio destruir a lei. Segundo subtópico da nossa lição, da nossa aula. Jesus não veio destruir a lei. Se Jesus não veio destruir a lei, o que ele veio fazer? O versículo 18 de Mateus 5 nos diz: Pois em verdade vos digo, antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra ou um só traço da lei, até que tudo se cumpra. Jesus aqui se refere a uma letrinha chamada Yod, que é a menor letra do alfabeto hebraico. Então Jesus está dizendo que tudo, inclusive aqueles mandamentos, aqueles preceitos que parecem ser pequenos, devem ser observados. Se ele não veio destruir a lei, ele veio cumprir a lei. Mateus 5,17, o verbo cumprir do grego pleror significa trazer a ideia de cheio, completar, encher ao máximo, fazer abundar, fornecer ou suprir liberalmente. Então Jesus veio completar, aperfeiçoar, evidenciar a beleza da lei no cumprimento que ele mesmo vai realizar. A perspectiva pela qual Jesus cumpriu a lei é que ele lhe deu perfeição, conforme nos revela essa expressão. Foi dito aos antigos: eu, porém, vos digo, Mateus 5, 21 e 22. A nova perspectiva da lei da graça de Jesus nos coloca num nível de responsabilidade maior, por isso a nossa justiça deve exceder a dos escribas e fariseus. Ora, em momento nenhum Jesus conflitou com as escrituras do Antigo Testamento, mas ele trouxe harmonia plenamente para os ensinos. Por isso que o versículo 19 Jesus diz: quem, portanto, desobedecer a um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino do céu. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Então, veja, nós temos desobedecer, ensinar aos homens, cumprir e ensinar novamente. Então, você tem duas coisas: pequeno mandamento, desobediência, pequeno homem. Pequeno mandamento, obediência, grande homem no reino do céu. Então, o que nos torna grande diante de Deus é a nossa fidelidade à palavra. Lembrando que não somos salvos por cumprir, ou então nossa salvação não se baseia no ato de cumprir. Como nós falamos na aula passada, a lei, como diz Paulo aos Gálatas, é o nosso pedagogo que nos conduz a Cristo. Então, a lei mostra o quanto miserável eu sou e o quanto falível eu sou e que não posso me salvar por mim mesmo. Então, ela mostra o meu estado deplorável, eu em desespero procuro por um Salvador. Então, a lei me conduz a Cristo. Quando eu chego a Cristo, a palavra, a lei me conduz a Cristo, eu sou salvo. A lei me conduz a Cristo para ser salvo. Quando Cristo me salva, me regenera, me justifica, Jesus me envia de volta a lei, a palavra de Deus, não para ser salvo, porque eu já fui salvo mediante a obra de Jesus. Agora eu volto à lei e busco observar os mandamentos não para ser salvo, mas para ser santo, para me santificar, para obedecer e honrar a Cristo através da sua palavra. Prosseguindo então, nós entendemos que Jesus aqui, ao falar que quando você desonra um pequeno mandamento, será chamado pequeno no reino dos céus, e quando você honra um desses mandamentos e ensinar, cumprir e ensinar, você se torna grande. Agora é interessante aqui que grande é aquele que em primeiro lugar cumpre e depois ensina os mandamentos. Aqui o texto é bem claro em nos mostrar que a ação deve preceder o ensino. Ou seja, a vida é o esboço para o sermão. Quando nós vivemos a palavra, nós temos autoridade para ensinar aos outros, porque os outros vão buscar evidência dessa palavra na nossa vida. É isso que Jesus está dizendo, e ele mesmo é o maior exemplo de viver a palavra e ensiná-la. Podemos prosseguir aqui evidenciando que não obedecemos à lei exterior por medo. Antes, como cristão nos dias de hoje, obedecemos a uma lei interior no nosso coração e buscamos obedecer por causa do amor.
O Espírito Santo nos ensina a palavra e nos capacita a obedecer a ela. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1, nos diz que o primeiro tratado foi feito a Teófilo, Lucas escrevendo, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e a ensinar. A prática antecipa o ensino. Jesus começou a fazer e depois a ensinar. Filipenses, capítulo 3, versículo 17, o apóstolo Paulo diz: Irmãos, sede meus imitadores, prestai atenção nos que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Primeiro o exemplo, depois o ensino. Romanos, capítulo 13, versículo 8 ao 10, Paulo vai dizer: Não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém, a não ser o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpriu a lei. Portanto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, ou qualquer outro mandamento, tudo se resume nisso. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. Então, quando que nós conseguimos cumprir esses mandamentos para depois ensiná-los? Quando o fruto do Espírito, o amor, é gerado dentro do nosso coração, então nós conseguimos cumprir. Não por causa de uma religiosidade ou por obrigação, mas por amor em primeira instância a Deus e por amor ao nosso próximo, assim como Cristo nos amou. Nosso segundo grande tópico vai nos falar que a letra da lei e a verdade do Espírito é algo que não deve ser deixado de lado. Primeiro subtópico do tópico 2 vai falar que a expressão da letra. O que significa isso? De acordo com as cartas do apóstolo Paulo no Novo Testamento, a expressão letra da lei diz respeito ao antigo concerto. Essa letra expressa os desígnios de Deus em forma de proibições escritas que revelam o pecado e levam à condenação, como nos mostra Romanos capítulo 7, versículo 7 ao 25. Nós não conseguiremos fazer uma exposição extensa de Romanos capítulo 7, mas vamos sintetizar aqui o que o capítulo 7 de Romanos nos mostra. Em primeiro lugar, o capítulo 7 de Romanos, ele todo trata do tema da libertação do domínio da lei. O argumento principal é que aquele que morreu para a lei já não precisa servi-la como escravo. Antes de Cristo, estávamos debaixo do jugo da lei, escravos pelo pecado. Ao morrermos com Cristo pela fé, nós morremos para os preceitos da lei. Morremos com Cristo, na linguagem metafórica de Paulo, ressuscitamos com Cristo, agora a lei já não tem mais domínio sobre nós, a lei da letra, mas a lei do Espírito. Agora somos escravos da justiça e não da lei. O capítulo 7 de Romanos tem muitas lições a nos ensinar. Paulo dá resposta aos legalistas que viviam presos na lei, do versículo 1 ao 6, mostrando que por meio da morte de Cristo ficamos livres do domínio da lei. Ele dá uma resposta aos libertinos do capítulo 7, versículo 7 ao 13, quando ele diz: será que por ocasião da lei eu vou dar ocasião ao pecado? Será que a graça ela me dá liberdade para pecar ainda mais? Aí Paulo vai dar uma resposta que não. Pelo contrário, quando somos alcançados pela graça, devemos viver para a justiça em santificação. Ao rebater as críticas injustas daquele que culpam a lei como responsável pelo pecado, no versículo 7, e pela morte, versículo 13, mostrando que o problema não é a lei. Paulo vai dizer que a lei não é má, a lei é boa, justa, santa, mas ele vai confrontar esse tipo de pensamento, mostrando a natureza pecaminosa que nós temos. Já no versículo 14 ao 25 de Romanos capítulo 7, Paulo escreve e descreve o conflito interior do crente e o segredo da vitória em Cristo. É quando ele vai dizer: quem me livrará do corpo dessa morte? E no final ele evidencia que quem nos livra do corpo dessa corrupção, do corpo dessa morte, é Cristo. O apóstolo levanta duas perguntas importantes nesse capítulo 7 acerca do caráter da lei. A lei é pecado? Versículo 7. E ela é causadora da morte? Ele mesmo responde: não, de modo nenhum. Versículo 7 e versículo 13. Diante do exposto, nós podemos levantar pelo menos dois pontos importantes. Em primeiro lugar, nós vamos ver as virtudes da lei. No versículo 12, Paulo diz que a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Em si mesma, a lei é valiosa e esplêndida. Por que a lei é santa? Isso significa que é a própria voz de Deus falando. O significado básico do termo
Santo, hagios, significa separado, ser diferente, ser distinto, cortado de uma outra esfera, diferente. Descreve que provém de uma esfera alheia a este mundo. É algo sagrado, algo divino, santo. Que pertence ao campo que está além da vida e da existência humana. Portanto, vem do divino, vem de Deus. A lei também é justa. Ela é o que estabelece todas as relações humanas e divinas. É o parâmetro que torna uma baliza entre as relações entre o homem e Deus. Finalmente, Paulo diz que a lei é boa, ou seja, promulgada para promover o bem supremo. Diante disso, Paulo já confronta aqueles que usam como argumento que a lei é má e que agora nós estamos na época da graça, mas estarmos na época da graça não significa que devemos viver ignorando o que a lei diz, porque como Paulo diz aqui, a lei é boa. O mandamento é bom, é justo, porque vem de Deus. Nessa mesma linha de pensamento, o teólogo John Murray afirma que, na qualidade de santa, justa e boa, a lei reflete o caráter de Deus, sendo cópia de suas perfeições. A lei traz impressões de seu autor, por isso que ela é santa. Na qualidade de santo, o mandamento reflete a transcendência à pureza de Deus, exigindo de nós consagração e purezas correspondentes a essa palavra. Na qualidade de justo, falando da lei, do mandamento, sendo justo, o mandamento reflete a equidade de Deus e requer de nós em suas exigências sanções nada aquém do que aquilo que é equitativo. E na qualidade de bom, o mandamento promove o mais elevado bem-estar do homem com Deus. Isso implica na boa relação do homem com Deus e da boa relação do homem com o seu semelhante, expressando desse modo a bondade divina. Eu experimento a bondade de Deus na ação do meu irmão para comigo, meu irmão experimenta a bondade de Deus quando eu ajo beneficamente com ele. E ambos experimentamos a bondade de Deus, sendo justificados e perdoados dos nossos pecados. Além desses benefícios que diz respeito ao presente e também ao futuro, nós também temos a providência, a graça geral, a graça comum que alcança toda a humanidade, a chuva, o bem-estar, a saúde. Mas mais do que isso, a graça especial revelada no Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos torna aceitáveis diante de Deus. Nesse sentido, a lei serve para evidenciar o quão precioso Jesus é e o quanto nós precisamos dele. Porque a lei diz, você não pode. Mas essa lei que diz que eu não posso, diz, há alguém que pode. Esse alguém é Jesus. Logo, eu só tenho uma resposta quanto à revelação que a lei me traz. Eu preciso de um Salvador e sem ele eu não posso ser salvo. Por isso a lei é boa, é perfeita, o mandamento é justo, é santo e bom. Em segundo lugar, a perspectiva da lei. Ainda existe uma perspectiva no contexto judaico no que diz respeito à lei. Nós conhecemos lei como o Pentateuco, a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Mas lei e profetas abarca todo o Antigo Testamento. Quando você ouvir a expressão, por exemplo, quando Jesus fala lá na parábola lá do rico e Lázaro, quando o rico está em tormento, falando com o pai Abraão, que tivesse a oportunidade de voltar e avisar os seus irmãos para não irem parar naquele lugar de tormento, Abraão diz, olha, eles têm Moisés e os profetas, ou eles têm a lei e os profetas. É uma expressão para todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, essa é a expressão. Então os judeus eles têm uma expectativa, uma perspectiva acerca da lei. Para os judeus, a lei apresentava sua completude por meio de sua tríplice divisão. A lei tinha o aspecto moral, o aspecto cerimonial e o aspecto judicial. 3 aspectos básicos da lei. A lei moral envolve, por exemplo, o decálogo, os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, versículo 1 ao 17. Esse decálogo tem como finalidade mostrar qual que é o fator ideal da relação do homem para com Deus, as primeiras partes dos mandamentos, e a segunda parte dos 10 mandamentos implica a boa relação do homem com o seu semelhante. Homem e Deus, primeira parte dos 10 mandamentos, segunda parte o homem e seu semelhante, isso implica a lei
moral. Em segundo lugar, a lei cerimonial refere-se à adoração do povo de Deus no tabernáculo, posteriormente no templo. Êxodo 25, versículo 1 ao 31, e capítulo 31, praticamente inteiro, ali até o versículo 17, é a parte cerimonial, como você devia se comportar, qual era o estilo de culto que agradava a Deus. Então Deus tem um perfil de culto que o agrada, e o adorador não devia ir adorar a Deus na ignorância. Então havia um método pelo qual você se aproximava do santo, pelo qual o sacerdote se aproximava do Santo dos Santos, um método correto de se ofertar na casa do Senhor, de oferecer sacrifícios de libações, sacrifício de holocausto, oferta de movimento, e por aí vai. Cada um tinha um preceito específico, como conduzir o altar, como conduzir a arca, como deveria ser posto os pães da presença, os pães da proposição, como que era acendido o fogo, o altar do incenso. É tanto que quando Nadab e Abiú, filhos de Arão, sacerdote, oferecem um fogo estranho, fogo que não foi aceso na presença de Deus, no tabernáculo, eles são mortos, eles morrem por causa da santidade de Deus. Existe um jeito certo de adorar a Deus, um jeito certo de ofertar a Deus, um jeito certo de buscar reconciliação com o seu próximo dentro dessa questão cerimonial no Antigo Testamento. Êxodo capítulo 25, versículo 1 até o capítulo 31, versículo 17, nós temos implicações litúrgicas do culto no tabernáculo e posteriormente no templo. E temos também a parte judicial da lei, que tem a ver com diversas responsabilidades civis e sociais, individuais e coletivas. Êxodo capítulo 21, versículo 1 até o capítulo 23, versículo 19, nós vamos ter preceitos para questões sociais. Por exemplo, um acidente de trabalho, quando você estava cortando madeira e o ferro do machado pudesse escapar e ferir o seu companheiro de trabalho, tinha uma forma de tratativa quanto a essa questão. A irresponsabilidade por deixar um cercado aberto e um boi violento invadir a terra do outro e ferir o outro homem. Então tinha uma tratativa. Isso é aspectos da lei no que diz respeito à parte civil, à parte social ali. Então Deus ele tem preocupações em todas as áreas, na adoração, na área social e na área civil. Nós também temos uma questão a ponderar aqui. Gálatas capítulo 2, versículo 16, Paulo diz dessa forma: sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também temos crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, pois ninguém será justificado pelas obras da lei. Isso não quer dizer que a lei é má. Isso só enfatiza aquilo que nós já temos dito. Não podemos ser justificados diante de Deus pelo cumprimento da lei. Mas o cumprimento da lei, depois que estamos justificados em Cristo Jesus, nos aproxima da santificação. A justificação, portanto, é um ato exclusivo de Deus e não uma obra humana. Eu não posso me justificar, nós não podemos nos justificar. É Deus quem justifica o pecador. É um ato irrepetível. É um ato completo, é um ato eficaz, não é um processo. Deus não fica nos justificando. No tribunal, quando o juiz dá o veredito de que alguém é justificado, ele não fica uma semana toda dizendo que a pessoa é justificada. É no ato do julgamento. Deus nos justifica. Portanto, se Deus nos justifica agora, Deus está antecipando algo que seria feito no final dos tempos. Porque no final dos tempos nós teremos a condenação de alguns, mas aqueles que estão em Cristo já são justificados agora no presente. A justificação não possui graus, uma vez que o menor crente está tão justificado quanto o maior dos santos. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus estão justificados de igual modo, ou seja, nenhum cristão é mais justificado que outro. Se fôssemos justificados pelas obras, isso implicaria um processo gradual, ou seja, à medida que minhas obras fossem feitas, eu seria justificado, eu iria sendo justificado. E não é isso que o texto diz. Romanos 3, capítulo 20, a palavra de Deus nos diz que ninguém será justificado diante de Deus, pelas obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Se a lei e o que ela prescreve não promove a absolvição, o que a lei produz?
Paulo prossegue dizendo que pela lei vem o conhecimento do pecado. A palavra pecado está no singular. A lei faz o homem cônscio dos efeitos da sua natureza, do caráter ou do seu ser. Em virtude do que ele é, o homem age como age. A lei torna o homem cônscio do que ele não é e do que ele deve ser. O homem não é santo, deve ser santo. Logo, o desespero vem e Jesus Cristo é apresentado. Leva o homem a conhecê-lo em uma grande tarefa. Uma vez que Paulo atribui à lei essa tarefa, ele certamente não desmerece a lei. Só que o versículo 20, Paulo vai nos mostrar ainda que essa lei que não pode justificar o homem, ela revela o conhecimento. Tanto a lei cerimonial quanto a lei moral não pode nos justificar diante de Deus. Não porque sejam imperfeitas, mas porque o homem é imperfeito e não consegue cumprir a lei. A lei é boa, santa, justa e perfeita espiritualmente, mas o homem é pecador, é injusto, é mau e não consegue cumprir a lei. Nós não conseguimos viver à altura das exigências da lei. Se Paulo terminasse o texto aqui, nós estaríamos perdidos em desespero. Mas ele prossegue dizendo. Antes de falarmos do que ele prossegue dizendo, ainda enfatizando essa questão da lei, que é o tema da aula de hoje, porque Jesus fala que a nossa justiça deve exceder a justiça dos fariseus, então nós estamos numa progressão para entender qual que é essa justiça nossa que deve exceder a dos escribas e fariseus. A lei exige que o homem ame a Deus de todo o seu coração, alma, mente, força e o seu próximo como a si mesmo. Conforme Mateus 22, versículo 37 ao 40, Jesus em resposta a um mestre da lei, a um fariseu ali. Mas o homem é incapaz de agir nesse padrão. O homem é culpado dos pecados de comissão e omissão, aqueles pecados voluntários ou a ignorância para a maldade que está ao seu redor. O homem ele é acusado dos pecados públicos e secretos na sua alma. O homem ele está condenado por Deus não só por causa do que ele faz, mas por causa do que ele é. Ou seja, por causa do estado de pecado. Nós nascemos em estado de pecado, por isso precisamos nascer de novo, isso é regeneração. Consequentemente, só é possível uma conclusão. O homem está condenado e condenado. Sua condição, nossa condição, portanto, é de total desespero, desesperança. Só que graças a Deus que o texto não termina aí, né? Geoffrey Wilson é pertinente ao dizer que a doutrina da graça pregada por Paulo se baseia finalmente em uma doutrina adequada do pecado, porque ele sabia que apenas a pessoa convencida do pecado tem interesse naquele que o salva do pecado. Isso é importante. Veja o que Paulo prossegue dizendo, então, para a gente não ficar no desespero. Romanos 3, 21 ao 24, Paulo diz assim: Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, atestada pela lei e pelos profetas. Isso é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Louvado seja Deus! Porque a lei mostra que eu preciso de um Salvador, mas também mostra quem é o meu Salvador. Meu Salvador é o perfeito Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, Deus é a fonte da nossa justificação. Em segundo lugar, a graça que nos justifica não é uma graça barata. Dietrich Bonhoeffer vai escrever no seu livro Discipulado sobre a graça barata. O que é graça barata? Graça barata é graça que justifica o pecado. A graça valiosa, a graça de Cristo é a graça que justifica o pecador e não o pecado. Isso é importante. Em terceiro lugar, a graça que nos justifica não pode ser merecida nem conquistada. É um presente, uma dádiva, por isso é graça. Romanos 8, versículo 3, o texto prossegue dizendo: Pois que para a lei era impossível, visto que se achava fraca por causa da carne, Deus o fez na carne, condenando o pecado e enviando seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, como sacrifício pelo pecado. E em Gálatas 3,11, Paulo diz que é evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela lei, porque o justo pela fé viverá. Somos justificados não pelas nossas obras, mas pelas obras de Cristo. Apropriamo-nos da justificação
pela fé. Deus justifica não o justo, mas o injusto, pela justiça do justo que a ele foi imputada. Deus é justo e justificador daquele que tem fé. William Hendrickson explica que depender da lei significa depender de si mesmo, do seu autoesforço. Exercer fé significa depender daquele que o pode salvar, a saber, Cristo Jesus. Em terceiro lugar, a nossa lição vai nos falar sobre a lei e a verdade do Espírito. Para enfatizar essa parte da aula, eu acho importante que nós tenhamos em mente o texto de Paulo, na segunda carta dele aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo 6, quando ele diz que foi ele quem também nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Significa que tratar de ser salvo pela obediência da lei do Antigo Testamento nos conduzirá inevitavelmente à morte. Mas só acreditar no Senhor Jesus Cristo como uma pessoa, como o Salvador, Redentor da nossa vida, é que nós teremos vida no Espírito Santo. Ninguém, com exceção de Jesus, conseguiu cumprir perfeitamente a lei e por isso todo mundo está condenado à morte. A lei faz que a gente tome consciência de seu pecado, mas isso não dá vida. Sob o novo pacto, o qual significa promessa ou acordo, a vida eterna vem do Espírito Santo. O Espírito dá nova vida a todos aqueles que acreditam em Cristo. É como se a lei fosse um espelho que nós olhamos nele e temos o reflexo da imperfeição que há em nós. Mas esse espelho, por mais que revele a sujeira que há em mim, não pode removê-la. Da mesma forma é a lei. A lei revela a sujeira que há em mim, mas não pode removê-la. Mas quando eu percebo a sujeira que está em mim, eu corro para alguém que pode. Esse alguém é Jesus, por isso eu sou salvo. Chegamos então na terceira e última parte da nossa aula, a justiça do reino de Deus. Quem é o grande no reino de Deus? Mateus 5,19 diz: portanto, quem desobedecer a um desses mandamentos, por menor que seja, assim ensinar os homens, será chamado menor no reino do céu. Aquele, porém, que o cumprir e o ensinar, será chamado grande no reino do céu. Pois eu vos digo que, se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Os fariseus, por meio de sua justiça própria, achavam-se melhor que os outros. Por exemplo, nós temos uma narrativa que explica isso perfeitamente lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao 17, o texto que fala do fariseu e do publicano. Ambos vão ao culto. O fariseu começa a orar de si para si mesmo, agradecendo a Deus pelos privilégios, pela honra, pelo quão forte religiosamente ele é. Ele se orgulha porque jejua algumas vezes durante a semana, dá o dízimo de tudo e não é pecador como o publicano. Ele diz isso na sua oração, orando para si mesmo. O publicano, estando ao longe, nem ousava levantar a cabeça para cima, baixava a cabeça, batendo no peito e dizia: ó Senhor, sê propício a mim, grande pecador. E Jesus fala que o publicano desce para sua casa justificado, enquanto o fariseu não. Então, esse era, de modo geral, não pode se generalizar, mas de modo geral, boa parte dos fariseus agiam dessa forma. Os fariseus eram a classe muito importante e respeitada nos tempos de Jesus. E os escribas fariseus, entendidos da lei, especialmente, sem dúvida alguma, esses escribas e fariseus eram estimados. Os versículos 21 ao 48 de Mateus capítulo 5 mostra o que envolvia os mandamentos de Jesus no que diz respeito a exceder a justiça dos fariseus. Os fariseus também destacavam as corretas intenções do coração, que é um termo usado como kavaná. Kavaná é a intenção do coração. É aquilo com que nós temos intenções ou motivações. Mais do que minhas ações, Jesus julga as intenções, a kavaná. Então é importante nós termos isso em mente, porque nem todo mundo que está num culto está com a intenção de cultuar. Nem todo mundo que está pregando está com a intenção de ser um canal de bênção. Há pregadores que pregam com a intenção de receberem ofertas. Há outros que se envolvem na obra com intenção de terem privilégios, fama, conhecimento e não a glória de Deus. Então Jesus, quando fala sobre essa justiça que excede a justiça dos fariseus, Jesus está tendo em mente aqui
a kavaná, a intenção. A intenção do discípulo deve ser diferente da intenção do fariseu, que fazia orações nas praças. Jesus vai falar isso no capítulo 6, quando vai falar da oração. Quando vai falar que nós devemos orar em secreto, diferente dos fariseus, que faziam suas orações, longas orações, nas praças, nas esquinas, a fim de serem honrados pelas pessoas que o ouviam. Então, nós temos que ter isso em mente. Jesus julga a intenção com que nós fazemos o que fazemos, da forma que fazemos. O que Jesus neles critica como classe religiosa não era a doutrina, mas justamente o coração. É possível que os mestres fariseus tenham sido inimigos dos cristãos ali do primeiro século, dos cristãos judeus da Síria, Palestina, e foi justamente nesse tempo que Mateus vai escrever o seu evangelho, e ele não pensou duas vezes em colocar na letra, descer na letra, que com maior intensidade, o que Jesus disse a respeito dos escribas e fariseus no relato da sua autoria. Mateus não registra só esse momento aqui, não registra só o momento de Mateus 6, mas tem um capítulo quase inteiro ali, no capítulo 23, só Jesus chamando e censurando os hipócritas fariseus sobre o seu comportamento. Concluindo, então, nossa aula, nosso estudo, nossa reflexão, nós podemos dizer que é correto para o cristão agradecer a Deus por não estar debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mas se ele pensar que as exigências sobre ele são menores por causa disso, ainda não leu com clareza o Sermão do Monte de forma a compreendê-lo. Jesus declarou enfaticamente que exige uma justiça mais elevada do que a justiça dos escribas e fariseus. No restante do capítulo, o Senhor fornece 6 exemplos concretos daquilo que ele quer dizer exatamente com isso. Basicamente, se refere a uma justiça de atitude interior em vez de uma ação meramente exterior baseada em religiosidade. Mas isso levanta a exigência. Deve-se não só guardar as suas ações, mas também as suas atitudes. Não só as suas palavras, mas também os seus pensamentos. A lei de Cristo traz para aqueles que aguardam mais exigências do que a lei de Moisés. Mas não é só responsabilidade. Nós temos a graça de termos o Espírito Santo que nos ajuda a cumprir os mandamentos. Então, essa é a nossa aula de hoje, onde nós enfatizamos a pessoa bendita de Cristo que cumpriu a lei e é o cumprimento da lei. Os discípulos que são aqueles que na medida de Cristo buscam honrá-lo e obedecê-lo. E a lei que não é má, a lei que nos serve de guia, de tutor, que nos leva a Cristo e nos conduz a uma vida de santificação, desde que ela não seja praticada baseada nos nossos méritos, mas nos méritos de Cristo, que nos aproxima de um coração manso, humilde, um coração que honra e que entende que por mais que cumpra, qualquer que seja o mandamento, cumpre, dependendo da graça, da misericórdia e da justiça de Cristo. Que Deus abençoe sua vida, espero que essa aula tenha sido abençoadora e esclarecedora. Deixe suas dúvidas, seus comentários aqui abaixo. Compartilhe esse vídeo, curta, se inscreva. Nós te aguardamos aqui no nosso próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Beijo fraterno no seu coração. Tchau, tchau.